Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que está nos escutando ou está nos assistindo no YouTube. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há de mais importante, relevante, palpitante para quem trabalha com recursos humanos, para quem é gestor de pessoas. A gente hoje vai falar sobre negócios inovadores. Você já deve ter visto ali no título do nosso episódio que esse é um episódio da classe Negócios Inovadores. E a gente vai apresentar hoje a Bitsumami para você conhecer e entender como essa companhia ou esse hub de inovação está de fato revolucionando e ajudando muito a mudar a cara do mercado de trabalho no Brasil. Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, mas antes eu tenho, obviamente, um recado para vocês. Quero convidar vocês a se inscrever, a assinar o feed do podcast aí no tocador de sua preferência. A gente está no Spotify, está no Google Podcasts, no Deezer, no Apple Podcasts, no HubSpot, quer dizer, em todos os tocadores principais a gente está. Então eu convido você a se inscrever ou assinar o feed do podcast, porque aí a gente aparece na página inicial do seu tocador sempre que tiver episódio novo publicado ou postado, mas você já sabe que a gente tem esse encontro marcado toda segunda-feira, cedinho, entre 6, 7, 8 da manhã, tem episódio novo na área, tá bom? Como eu falei, vamos falar hoje sobre a Bitsumami, e quem vai nos guiar nessa jornada são duas profissionais espetaculares e que eu admiro muito e sigo no LinkedIn justamente para entender e perceber, na verdade, tudo que elas estão fazendo em relação ao Bitsumami e ao trabalho desenvolvido. Eu apresento primeiro a Marina Franciulli, que é Head de Sustentabilidade Financeira e Projetos de Impacto da Bitsumami, a quem eu agradeço pela participação, Marina. Oi, gente, estou feliz de estar aqui, que bom, acho que vai ser uma jornada interessante esse nosso papo. E sim, representa a Bitsumami, que é esse hub de inovação que nasceu de um chamado durante uma gestação, para a gente também entender e ressignificar qual é essa relação que as mulheres têm com o trabalho e naturalizar a maternidade, né? Senão, imagina, se as mulheres não engravidassem, como o mundo continuaria sendo o mundo? Então, estou muito feliz de estar aqui para poder compartilhar com vocês. Obrigado demais, Marina, por estar aqui com a gente e poder compartilhar um pouco da sua história e da história do Bitsumami com a gente. E também participa com a gente a Shirley Lima, que é gerente de produtos da DMAP e que tem, obviamente, uma história e uma relação bacana com a Bitsumami também, né, Shirley? Agradeço pela participação. Eu que agradeço, Dani, Mari, um prazer estar aqui e ainda mais falando, né, de um tema tão importante no mês das mães, num período onde a gente realmente precisa acolher e trazer um pouco mais de seriedade para as relações econômicas, trabalhistas, para a gestão de pessoas, para o desenvolvimento de capital humano. Então a Bitsumami tem, para mim, né, um propósito muito grande, e eu como gerente de produto, para mim o produto só tem sentido se ele tem propósito. Então, meu propósito é desenvolver um produto que modifique a vida do usuário, mas também que traga valor para a vida do usuário. E aí, a gente tem algumas instituições que proporcionam isso para a gente, como é o caso da Bitsumami. Sensacional, Xi. Prazer enorme contar com a sua participação e vamos lá para o nosso bate-papo. Bom, a gente sabe que a carreira das mulheres que são mães, que de fato abraçam a maternidade, a carreira delas normalmente é muito impactada e negativamente. A gente sabe historicamente disso, como elas são penalizadas ao longo de toda a carreira e ao longo de toda a nossa história, infelizmente. E a gente precisa mudar essa história e acho que a Bitsumami tem alguns caminhos para apresentar para a gente nesse sentido, para que a gente de fato encare essa questão de uma maneira muito mais natural, muito mais profissional, justa, correta, humana. Então tem uma pegada muito legal que eu queria compartilhar com vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo. E aí eu queria começar perguntando para Marina um pouquinho da história dela. Você já deu uma dica aí, mas eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, Marina, e a história da Bitsumami, quer dizer, é porque elas estão intimamente conectadas, né? Eu costumo dizer que a Bitsumami me salvou. E ela me salvou por conta da minha segunda gestação, inclusive. Vou contar rapidamente. A Bitsumami nasceu em 2016, a partir de um chamado que a Dani Junco, fundadora, teve. Ela estava grávida
já no finalzinho da gestação do filho dela, do Luquinhas. E aí ela começou a perceber que o modelo de trabalho dela, ela já empreendia, ela tinha uma agência, tinham muitos colaboradores, uma equipe já bem estruturada, e ela começou a entender que o modelo de trabalho que ela vinha executando não estava mais fazendo sentido. Então o Luquinhas perguntou da barriga dela assim, mamãe, por que você trabalha? E ela começou a repensar essas relações de trabalho todas. Aí nasceu a Bitumami, olhando muito para as mulheres, mães, e a Dani fez, antes de nascer a Bitumami, ela fez um post falando, tá doendo em mim, tá doendo em mais alguém? E ela esperava que tivessem pouquíssimas pessoas. Foram 80 mulheres que estavam sentindo a mesma dor que ela. E aí nasceu a Bitumami de fato, olhando para essa dor, olhando para um mercado tão duro e que não naturaliza a maternidade, em que a gente não pode ser uma pessoa integral, que é a mulher, que é a mãe, que é a super profissional, que continua sendo produtiva, que continua desempenhando e entregando seus resultados. O mercado não consegue enxergar as mulheres dessa forma. E o mercado não enxerga as mulheres, não necessariamente as mães, porque existe também um negócio chamado penalidade da maternidade, que pelo simples fato de você ser mulher e poder ser mãe, você já não consegue as mesmas oportunidades do que um homem, por exemplo. Não é incomum passarmos por entrevistas de emprego e nos perguntarem se não tem filho, você deseja ter filho? Ou se você tem filho, mas quem fica com as crianças? Como é a sua rotina? Justamente por entender que essa mulher não é produtiva. E a Bitumami nasce entendendo que sim, as mulheres continuam tendo muita potência e desenvolvendo novas habilidades a partir da maternidade. Eu encontrei a Bitumami, de fato, houve essa super aproximação em 2020. Eu estava trabalhando numa organização, grávida do meu segundo filho, e eu senti muita diferença a partir do momento em que eu falei que estava grávida. Então, eu tinha um cargo de liderança, já fui vista como uma pessoa que não era produtiva e que passaria muito tempo fora. Então, durante toda a minha gestação, sofri muito assédio e muita pressão para que eu deixasse, inclusive, todo o meu período de licença maternidade, um direito garantido por lei, pronto. Então, eu tinha que deixar todo o planejamento, todo o orçamento e tudo mais, então, no meio de uma pandemia, então foi muito estressante. Quando meu filho nasceu, esse assédio cresceu um pouco mais e foi péssimo, assim. De eu olhar para mim, olhar para o meu filho e conseguir entender que o problema não éramos nós. E entender que era muito essa questão do mercado de trabalho. Nesse meio tempo, eu conheci a Dani, aí eu entrei para o programa de aceleração da Bitumami, que é um desses produtos que a gente olha para as mulheres, olha para os negócios liderados por mulheres, e fui me aproximando. Isso me ajudou, inclusive, além de terapia e todos os cuidados, me ajudou, inclusive, a entender que eu não era o problema e que muitas mulheres estavam passando pela mesma coisa que eu. E elas estenderam a mão para mim, ampliaram minha rede de apoio, e isso foi fundamental para que eu tomasse a decisão de parar de sofrer violência profissional e seguisse a minha carreira de alguma outra forma. Então, essa relação foi crescendo até que hoje eu sou a Head de Sustentabilidade Financeira e Projetos de Impacto da Bitumami, e a gente tem muito como propósito tornar todas as mulheres líderes e livres economicamente, para que elas tenham autonomia nessas decisões. Seja para fazer uma transição de carreira, seja para terminar um relacionamento abusivo, mas que tem dependência financeira. Então, a gente olha para essa mulher, olha para essa mãe, entendendo que enquanto todas nós não formos livres, líderes economicamente, a gente ainda vai ter que continuar fazendo essa roda girar. Então, em resumo, o sonho da Bitumami é que a gente vire uma pecinha de museu, que olhem daqui uns anos falando, vocês acreditam que precisava ter uma empresa que olhava para isso? Então, a gente atua diariamente para tornar mais mulheres líderes e livres economicamente e encerrar esse ciclo de violência profissional. Obrigado por ter compartilhado um pouco da sua história com a gente, Marina, e ela é muito inspiradora, na verdade, mas ela também é um alerta muito cruel da situação atual das mulheres, atual e sempre, né, das mulheres, e acho que uma mensagem muito importante aí, que isso não envolve só as mulheres que são mães ou que desejam ser mães, mas isso diz respeito a todas as mulheres, né? Então, muito, muito incrível e infelizmente também muito triste, né?
Mas eu concordo que, assim, é surreal que uma empresa como a Bitumami precise existir, mas ainda bem que ela existe, né? Ainda bem que ela existe. E aí eu queria passar a bola para a Shirley, para ela também compartilhar um pouquinho com a gente da sua história e do seu envolvimento com a Bitumami, Shirley. Eu ouvi a Mari falando, né? A Marina contando um pouquinho, e aí não tem como não voltar lá atrás, né? E aí eu busquei o meu sentimento, que foi quando eu descobri que eu estava grávida. E aí eu estava também em uma posição numa multinacional onde eu viajava de 15 em 15 dias, dava treinamentos, tinha ali trabalhava de domingo a domingo, era uma empresa focada para o varejo, então, obviamente que amava tudo que eu fazia, o trabalho consumia 12 horas do meu dia, mas assim, eu crescia muito lá dentro e me dedicava muito. E aí, quando eu me deparei com a gestação, veio vários questionamentos do tipo, e agora? Como que vai ser daqui para frente? O que eu vou fazer? Porque eu entendi que a partir daquele momento, as mudanças que iriam vir não iriam mais caber no meu dia a dia profissional. Então eu comecei a me questionar muito, e agora? Como eu vou fazer? Como eu vou equilibrar esses pratinhos? Eu sou mãe. Nasce um filho, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E aí tudo que se a criança está resfriada, se a criança está falando, se não está falando, se o pediatra chama atenção, a gente fica ali, meu Deus, e agora? O que foi que eu deixei de fazer? O que foi que eu não fiz? O que foi que eu... E, contrapartida, eu também percebi ali naquele momento do trabalho, eu precisei pedir demissão. Eu passei os 4 meses também de licença maternidade. Quando eu voltei, 5 meses e 15 dias, que são os 15 dias ali da amamentação, né? Tinha um pouquinho de férias, então quase 6 meses. Quando eu voltei, eu não conseguia mais me dedicar para o ambiente, a minha mente estava realmente como que o meu filho estava ali. Eu não consegui, e assim, não é que não teve empatia, acho que até teve um pouco de empatia, mas ela não foi suficiente para que eu me sentisse ali, que eu conseguisse me entregar, e aí foi o momento que eu precisei tomar uma decisão, que foi pedir demissão e conseguir conciliar um trabalho onde eu pudesse dar o mínimo de atenção para uma criança, que era um sulfite em branco, que eu teria que, tipo, desenhar o melhor possível nele, e também eu também não queria, pensei, né, vou ficar fora do mercado de trabalho por um período, uma cobrança até, né, cuida da criança, não vai, né, vai deixar na escolinha, vai deixar com quem, ai meu Deus, e agora? E aí em contrapartida mas tem uma pesquisa que fala que muitas mulheres, quando saem do mercado de trabalho, depois de um tempo não conseguem retornar, e aí eu ficava, se eu ficar 2 anos fora do mercado de trabalho, como eu vou voltar? Como eu vou conseguir me recuperar esse período? Então eram muitos questionamentos. Recolocar, né, Ti? Se recolocar, eu entendia que eu ia passar por uma defasagem, então eu decidi pedir demissão, sair, e aí fui buscar alguma outra alternativa de alguma outra empresa que eu conseguisse ministrar a agenda de trabalho de acordo com o desenvolvimento do João Pedro. E tipo, foi uma busca que não foi tão fácil, passou por um período, realmente, e aí eu entendi, nesse momento, o quanto as mães eram cobradas, como era difícil para uma mulher pensar na vida profissional, no desenvolvimento pessoal, no desenvolvimento financeiro, e também se dedicar à família, e como que a gente tem um peso maior perante, olha, você tem que levar seu filho no pediatra. Ok, mas aí como é que as pessoas interpretam isso no trabalho? Nossa, como assim você tem que levar seu filho no pediatra? Você tem que ir na reunião dos pais, né? Então a reunião dos pais é num dia da semana, numa manhã de trabalho. E aí, tipo, mais uma vez, né? Aí a criança tá com a garganta inflamada. E aí aqueles olhares que vão vai deixando você assim cada vez mais, e agora? O que eu vou fazer? Como eu vou cuidar? Então esses questionamentos me fizeram realmente olhar não só para as mães, mas para todas as mulheres, e colocar no meu dia a dia que eu iria me posicionar sempre, iria cada vez mais ressaltar a importância da gente distribuir melhor e equilibrar melhor essas atribuições e essas responsabilidades. Então, até recentemente eu saí no sábado, e é uma pergunta que me fazem com frequência. Eu fui fazer a unha, e falaram assim, nossa, cadê o João Pedro? Eu falei, tá com o pai dele. Se não tá comigo, tá com o pai dele, tá tranquilo. É porque tem pai, gente, tem avó, tem tio, tá tudo certo. A criança não tá, como é que eu posso dizer, desamparada.
mas Claro. tem uma responsabilidade da gente carregar, né? Tá ali presente, gente, tá vivendo, tá se desenvolvendo, tá bem cuidado, tá tranquilo. Então, isso que a Mari falou é algo que realmente toca em muitas mulheres e tocam até em mulheres que eu já tive depoimentos de amigas que me falaram que elas se questionam em ser mãe por conta de não ter a oportunidade de ir para um cargo de diretoria. Elas ficam pensando, eu fico refletindo muito se eu vou ser mãe, porque eu estou me desenvolvendo para uma alta diretoria e se eu for mãe, isso vai me impedir de chegar lá, porque a gente colocar isso pra gente, na verdade não impede nada, né? Uma criança, pelo contrário, nunca me impediu de trabalhar, de estudar. Obviamente que eu não posso atender todas as pressões da sociedade. E aí eu preciso realmente também parar de me sentir culpada, porque se eu for ouvir tudo que eles falam, é isso que eles querem. Então eu tenho que entender que sim, eu posso fazer uma vida social, uma vida profissional com o meu filho do meu lado, inclusive me ajudando a me desenvolver como pessoa, como mãe e ele comigo, né? Então acho que naturalizar essa questão da família, eu lembro que eu entrei nesse trabalho que eu entrei quando eu fui sair dessa multinacional, era uma empresa familiar, e aí na entrevista o meu gestor perguntou: como você é no trabalho? Eu falei, não, no trabalho eu sou isso e tal. Ele falou, mas em casa você é outra pessoa? Eu falei, nossa, né, na verdade a gente tem essa questão de externar, querer ser um profissional melhor ou aquilo, mas na verdade a gente tem que ser um humano melhor, né? Então ele falou assim, não tem esse negócio de os problemas de casa não interferem na vida profissional. Pelo contrário, interferem sim. Então em casa tem que estar tudo muito bem resolvido, muito bem equalizado, tranquilo, para que você seja um profissional muito melhor. Então, no que a gente for te ajudar na sua casa, eu tenho certeza que vai recompensar e ser muito bom aqui no trabalho. Então, foi isso que me abriu o horizonte. Eu entendi que não existe isso. A gente tem que naturalizar ser família, naturalizar ter lazer, qualidade de vida, cuidar do filho, tanto para a mulher quanto para o homem, né? No meu pensamento. Não acho que isso seja uma atribuição só da responsabilidade mãe. Né? Então, foi Deixa eu isso que só complementar. Deixa eu só Claro. complementar essa fala da Shirley, que é muito importante. Tem uma pesquisa que mostra que quase 50% das mulheres não voltam ou pedem demissão dos seus trabalhos em até 2 anos dos filhos. E isso acontece não porque a mulher deixa de ser produtiva ou deixa de ser profissional. Isso acontece porque muitas passam exatamente pela mesma fase que a Shirley passou, que eu passei, de voltar para aquele lugar e entender que a gente expandiu e que não cabe mais naquele lugar. Porque a gente entendeu várias outras camadas da vida e entende que a gente merece estar num lugar em que a gente não precisa se encaixotar, que a gente possa ser essa pessoa integral. E isso acontece com todas as mulheres. A Dani costuma falar que a maternidade é um ponto de transição de carreira para a mulher, seja para o empreendedorismo, seja para buscar outras oportunidades no mercado de trabalho, entendendo que ela precisa ser inteira naquele lugar. E aí, quando a gente olha para o mercado corporativo, tem muito isso, de olhar e falar assim, isso não está cabendo mais, ou das mulheres voltarem e passarem por uma rotação absurda dentro daquela empresa, porque aí tem áreas, são muito estratégicas, aí você precisa cuidar do seu filho, você vai faltar no trabalho para levar no pediatra, você vai ter que ir para a escola e tal. A gente, inclusive, teve recentemente uma dessas falas de que os empresários estão olhando para as mulheres e que elas acabam faltando mais, então a conta não fecha quando se contrata mulheres, que é um absurdo, né? Mas é tão estrutural e naturalizado que as pessoas se sentem à vontade de dar entrevistas e falar isso da forma mais clara possível, né? E quando a gente olha para o empreendedorismo, tem as mulheres que optam por empreender e tem muitas mulheres que empreendem por necessidade, porque precisam gerar renda, porque não conseguiram se recolocar no mercado de trabalho, porque tem uma série de outras questões envolvidas. Então, elas vão empreender de fato porque elas precisam trabalhar para conseguir pagar as contas de casa, para conseguir ter alimento em casa, para conseguir ter o mínimo de estrutura necessária para os filhos, assim. Então, a gente começa a se deparar com muitas camadas dentro da questão de gênero, né? Então, eu falo que são os marcadores sociais que vão determinando quais são as nossas oportunidades e potenciais para o desenvolvimento profissional.
E aí onde a gente atua também muito olhando para essa mulher de forma integral. Porque senão, muitas outras Marinas, muitas outras Shirleys, muitas outras tantas de nós vão continuar passando pelas mesmas coisas que a gente passou. E a gente sabe o quanto dói, né, Shi? A gente sabe o quanto essa culpa pesa, o quanto sempre colocam a conta do filho especificamente na mulher, mas aquele filho tem rede, a gente precisa ter rede de apoio. Esse filho tem um pai, esse filho tem uma avó, esse filho tem uma tia, esse filho tem uma rede, de fato, que ajuda a cuidar. E aí por isso que eu gosto tanto daquele provérbio africano que fala que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E a empresa, o empregador, precisa fazer parte dessa aldeia. Que enquanto não fizer, a gente vai continuar com essas lacunas gigantescas de gênero, com a penalidade da maternidade, com tantas outras questões que estão aí envolvidas. Fantástico, Marina e Shirley, realmente, né, assim, quanto absurdo, quanta culpa, quanta pressão, é surreal, e acho que, assim, a fala de vocês é uma aula para mim, certamente, e para os nossos ouvintes também. Eu queria que você falasse, Marina, um pouquinho sobre o papel do RH, né, quer dizer, o papel que a gente é um veículo voltado para RHs. A nossa base de ouvintes, praticamente toda, trabalha diretamente com gestão de pessoas na área de recursos humanos de grandes, médias, pequenas empresas. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como a Bitsumami se relaciona com esse público de gestores nas empresas, e quais são os caminhos, quer dizer, de fato, quais ações podem ser pensadas para que a gente tenha ambientes de trabalhos mais seguros, mais acolhedores, mais humanos, quer dizer, que de fato naturalizem essa questão, e que, de uma forma ou de outra, no futuro próximo, a gente jamais tenha que ter mulheres nas empresas que tenham que escolher se elas querem ser mães ou se querem ser diretoras, porque isso é um absurdo de tamanho colossal, assim. Exato, é um absurdo bem grande mesmo. O RH tem muitas mulheres, né, atuando no RH. Mas a gente também entende que vem muito do direcionamento das empresas, então da autogestão da empresa, porque muitas vezes o RH não tem força de mudar políticas ou a cultura da empresa sozinha. O que é muito importante a gente considerar que, primeiro, as pessoas que estão lá fazendo o dia a dia da empresa são pessoas, elas têm questões, elas têm características diferentes, elas têm habilidades diferentes, elas têm dificuldades diferentes, elas têm vivências diferentes. Então, o primeiro passo do RH é entender quem são aquelas pessoas que estão atuando na empresa, como a gente potencializa cada uma delas integralmente. Sendo mães e mulheres, como a gente cria ambientes seguros para que essas mães e mulheres possam se desenvolver integralmente e com a segurança profissional de que elas vão continuar tendo esse ambiente como uma extensão da sua rede de apoio. Na Bitsumami, a gente conversa muito com áreas de RH e muito olhando para o desenvolvimento de algumas competências, e aí a gente coloca as soft skills, assim, do quanto a maternidade nos potencializa em muitas habilidades, porque a gente passa a ter um olhar macro muito mais importante, mais estruturado, de tentar entender todo o cenário e ter as tomadas de decisão muitas vezes mais rápidas, porque precisa resolver as coisas todas que estão acontecendo, e entender como a gente naturaliza essa pessoa para ela se desenvolver de fato integralmente no trabalho, entendendo que ela pode ficar doente, qualquer pessoa pode ficar doente, que seus filhos podem ficar doentes, que ela vai ter que remanejar a agenda, assim como qualquer outra pessoa. E aí acho que tem um ponto bem importante para a gente dar uma provocadinha também, em pensar que se você hoje está nesse lugar que você está, é porque alguém abriu mão de alguma coisa. Se você se desenvolveu profissionalmente, quem abriu mão para você estar aí? Quantas vezes a sua mãe pode ter deixado de tomar algumas decisões por ela para que você conseguisse estudar, para que você conseguisse os melhores estágios, para que você conseguisse estar nessas empresas? Quantas vezes alguém abriu mão de alguma decisão para que você ocupasse o espaço que você ocupa hoje? E aí, quando a gente olha para o RH, também tem essas mesmas perguntas. Enquanto essas pessoas estão abrindo mão de decisões pessoais para estarem lá, naquela empresa, tomando as decisões pelaquela empresa, produzindo para aquela empresa, como a gente torna essa balança um pouco mais equilibrada?
tenta trazer um pouco mais de humanidade nas relações de fato. E é isso, o RH é fundamental, mas o RH precisa ter autonomia para atuar dentro dessas políticas e muitas vezes não tem por conta de alta gestão. Então, quanto mais equilibrado for a tomada de decisão e de autonomia da RH, tenho certeza que todas essas políticas que envolvam as questões de gênero, da maternidade, as questões raciais, a questão da diversidade como um todo, as empresas teriam um cenário melhor. Perfeito. E aí queria passar a bola para a Shirley, para ela contar um pouquinho de como é o ambiente de trabalho nesse sentido da DMAP. Eu sei, por exemplo, que a DMAP apoia o projeto OMB, que é um programa de impacto social da Bitsumami. E aí queria que você contasse um pouquinho do projeto e da experiência da DMAP junto a ele, Shi. Oi, Dani. Então, falando um pouquinho do que a gente tenta, né? A Mari falou um pouquinho da questão do RH, e é realmente o que a gente tenta fazer aqui dentro da estrutura da empresa, é mostrar o cuidado com o nosso principal capital, que é o capital humano. E aí, quando a gente está olhando para o RH, olhando as estratégias e olhando tudo que eles vêm investindo e buscando potencializar, que é benefício, que é inclusão, que é remuneração, qualidade de vida, para que essas pessoas queiram estar presentes nas organizações para contribuir com o crescimento dessas organizações, né? Então a gente tinha um RH, acho que no passado, voltado para automação, voltado para processos, voltado para redução de custo, e aí 2 anos aí que a gente viu que realmente a gente precisa cuidar de pessoas, porque sem pessoas a gente não consegue fazer nada. Aí essas pessoas, elas precisam, acima de tudo, estar bem seguras. Então, o que a gente tenta fazer aqui dentro da estrutura é realmente trazer isso para o olhar da diretoria, nos posicionar a respeito de investir em projetos e reconhecer ações, iniciativas que potencializem o capital humano e que tragam as mulheres, que fazem muito parte da estrutura, para mais perto deles, para eles entenderem o dia a dia. Né? Então, não só por conta de mulheres, mas por todas as pessoas que precisam ser acolhidas no sentido de pluralidade, né? No sentido de diversidade, no sentido de entender os aspectos culturais, éticos de todo mundo e como que isso pode contribuir para o crescimento da organização. Então, aqui para a gente é trazer esses projetos, pesquisar esses projetos, trazer para a diretoria e mostrar para a diretoria o quanto é importante enquanto organização, apoiar, investir, e o quanto que isso traz para a gente de ganho, mas de ganho não assim em termos de valores, mas de ganho de experiência, de vida, sabe, de expansão de ideias, de inovação, e trazer isso a ponto de fazer parte da estratégia da empresa, né? Então, acho que uma atribuição do RH que tem que estar ali, porque ele acaba lidando diretamente com questões de pessoas, né, cuida ali, faz a interface entre o que a alta diretoria, a estratégia da empresa junto com os colaboradores, ele orquestra, né, essa equipe para que os funcionários, os colaboradores, todo mundo vá de encontro com o propósito da empresa, mas acima de tudo também é colocar o propósito dessas pessoas para cima, para que as diretorias entendam, enxerguem, para que as pessoas possam fazer parte. Então é isso que a gente tenta aqui dentro da empresa fazer. Mostrar, abrir os olhos, tirar as vendas, porque tá todo mundo muito confortável dentro da sua cadeira, na sua bolha, no seu aquário, identificando aquilo e dando valor àquilo que faz mais sentido para aquela pessoa. Só que o mundo está mudando, as pessoas estão questionando muito, isso é extremamente importante. A internet tem esse poder de distribuir informação. Nós precisamos ser mais seletivos na informação que a gente quer consumir também. Então a gente tem fazendo esse movimento de começar a trazer aquilo para que as pessoas possam enxergar, questionar padrões e mostrar que dá para fazer diferente. E que se fizer diferente, não vai perder em nada. Pelo contrário, o risco é ganhar. Porque só igual, tem a ganhar, né? Fazer igual a gente já sabe qual é o resultado. Então, aqui dentro da estrutura, a gente atua fazendo leves provocações. A gente atua deixando as pessoas
se mostrarem e fazendo coisas diferentes, não fora do convencionais, porque a gente quer resultados diferentes e a gente quer resultados também inclusivos, acima de qualquer coisa, né? Então, mãe, aqui a gente tem um quadro de colaboradoras gigantes que são mães e que têm suas questões e que a gente e que contribuem muito para o crescimento e para a organização e para o dia a dia da empresa. Então, não tem nem como a gente não olhar para isso e não querer entender isso como sendo algo que a gente pode contribuir para melhorar, enfim. E eu admiro muito as empresas todas que têm programas, que têm iniciativa, que valorizam, que colocam isso na estratégia, que colocam isso como meta, porque é isso que realmente começa a tirar do papel e transformar em ações e trazer resultados não só para a empresa, mas para todo mundo. Então, assim, acho que se eu pudesse, assim, eu queria trabalhar efetivamente com isso para poder mostrar o quanto que isso traz de ganhos assim que não são mensuráveis num balanço, né? Mas são ganhos que ficam transformar a empresa como corresponsável na construção de cidadãos e não só de consumidores. Exato. Né? Exato. É como a Marina falou, né? Quer dizer, se a gente precisa de uma aldeia toda para criar um ser humano, a empresa tem que ser parte disso, né? Então, acho que é uma baita lição legal. A gente está já com o nosso tempo estourado. Eu quero agradecer imensamente a participação de vocês. Shirley, obrigado demais por ter participado, por ter contado um pouco da sua história e por ter, eu tenho certeza, inspirado a partir da sua história, a partir da história da DMAP também, inspirado os nossos ouvintes para abraçar essas novas causas, que não são tão novas assim, mas são muito necessárias. Obrigado, viu, Shirley? Eu que agradeço. Se eu pudesse só deixar assim, um recado, um pedido, um conselho, claro. Que para que todo mundo, quando tiver essa oportunidade de olhar para projetos, para poder colocar algo diferente dentro do dia a dia, que busque, que faça, porque a gente precisa realmente começar a agir, não só a assim, reclamar do que não está sendo feito, né? Mas assim, legal. Isso não está sendo feito, mas como que eu posso fazer parte disso para mudar essa realidade? Então, acho que é um papel do RH, é um papel da diretoria, é um papel de todos os profissionais. Eu sou gerente de produto, meu produto, para mim, tem que ter propósito, e eu vou colocar propósito, seja desenvolvido dentro dele ou ao redor da comunidade que ele atende. Então, acho que o meu pedido é para que a gente consiga também fazer parte de algo, mas assim, numa questão de agir. Vamos trazer isso numa real intenção. Né? Tirar do discurso ou, sei lá, de um post do Instagram para a vida real. Obrigada, Dani. Que seja assim. Obrigado você, Xi. Obrigada, e Mar. agradeço também a Marina, viu, Marina? Obrigado por ter participado, contado um pouco da sua história também e a história da Bitsumami. E quero convidar você para falar um pouco também sobre os nossos ouvintes que queiram, de alguma forma, conhecer mais sobre a Bitsumami ou abraçar os projetos. O que eles precisam fazer? E agradeço mais uma vez, Marina. Vou dar um exemplo. E o exemplo é o que a DMAP está fazendo com a gente nesse mês de maio, que a gente está fazendo uma campanha para arrecadar fundos para um programa que a gente tem, um programa social que a gente tem dentro da Bitsumami, que é a Bitsumami Wombi, que olha para mulheres em situação de vulnerabilidade de todo o nosso país para capacitação em uma nova profissão digital. A gente faz turmas para que essas mulheres possam ter acesso à profissão de social media. Todo mundo foi para a internet, ninguém mais quer sair da internet. Então, quem é essa pessoa que olha para os canais digitais e coloca a empresa em contato com seus possíveis consumidores e fideliza seus consumidores? A gente está indo para a 4ª turma e a DMAP muito parceira, e aí a Shirley muito segurando nossa mão, criou uma campanha para falar também com os seus clientes e a gente tentar crescer essa rede de apoio para que mais mães e mulheres em situação de vulnerabilidade possam ter essa mesma oportunidade. A gente teve, como inscrições, na primeira turma, a gente teve mais de 28 mil mulheres. Por uma questão de recurso financeiro, a gente conseguiu formar em 3 turmas quase 500 mulheres. Então, a gente tem uma questão financeira muito grande aí para conseguir potencializar todo esse trabalho e conseguir que mais mães e mulheres possam se recolocar ou possam optar por empreender, atuar como autônomas, mas gerar renda para suas famílias.
Então, a AdMap é um super exemplo disso. A gente tem muitos outros produtos para que as empresas possam se aproximar e a gente olha para esse recorte de gênero, para mães e mulheres que precisam se recolocar, precisam desenvolver, acelerar seus negócios, olhando com base tecnológica, olhando para o dia a dia de cada uma delas e estendendo essa rede de apoio. Então, a gente está super à disposição, vocês podem acompanhar todos os canais da Bitumami no digital, tem lá no Instagram, @Bitumami, tem o nosso site, bitumami.com.br, e tem essa campanha incrível que a gente está fazendo com a AdMap, que vocês também podem acompanhar pelos canais da AdMap, para que a gente consiga, de fato, olhar para essas quase 27 mil mulheres que estão aguardando o seu momento de capacitação e que a gente possa acelerar isso, porque elas giram a economia. A gente conseguiu girar mais de R$500 mil nessas turmas que já foram formadas. E quando a gente olha para a economia do cuidado, ele significa cerca de quase 11% do PIB brasileiro, se ele fosse pago. Então, como a gente consegue transformar a economia, potencializando profissionalmente essas mães e mulheres? Então, estamos super à disposição para construir junto. E, de novo, Shirley e AdMap, super obrigada pela parceria, que a gente consiga transformar diretamente muitas vidas juntas. Que demais. Vamos nessa, vamos apoiar então a Bitumami, galera. E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Falamos com a Marina Franciulli, que é Head de Sustentabilidade Financeira e Projetos de Impacto da Bitumami, e também com a Shirley Lima, gerente de produtos da AdMap. Mais uma vez, eu espero que você tenha curtido o nosso bate-papo de hoje. Antes da gente finalizar, quero só renovar o convite para você seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, tem o canal no YouTube, tem, obviamente, o grupo no LinkedIn. Aliás, o nosso grupo no LinkedIn recentemente passou de 45 mil profissionais de RH trocando ideias por lá, portanto você deve fazer parte disso. Fique à vontade, sinta-se em casa e dê sua contribuição lá no LinkedIn também. E acho que o mais importante de tudo, acessar o rhpravocê.com.br para você dar uma olhada lá nos conteúdos que a nossa redação está produzindo, que a área de Collab, né, toda a comunidade de RH está produzindo também, os nossos colunistas. Então você será muito bem-vindo acessando o rhpravocê.com.br. Mais uma vez eu agradeço a sua audiência e espero que você tenha curtido o episódio de hoje. Desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!